Olá pessoal, mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná, do curso de Ciências Econômicas. Então, a nossa videoaula de hoje leva em consideração aí o efeito das políticas econômicas, né? Até o momento nós já conseguimos aí caracterizar os chamados mercados de bens, o mercado monetário. Nós já sabemos as características por trás da inclinação da curva IS, da curva LM, não é? Nós já sabemos os fatores responsáveis pelo deslocamento das curvas IS, das curvas LM. Nós sabemos que os fatores que provocam deslocamento das curvas IS e LM são as variáveis de natureza de política econômica, não é? Pelo lado fiscal, não é? A política fiscal ela tem o efeito de provocar deslocamentos da curva IS, seja fazendo uso de políticas fiscais expansionistas ou políticas fiscais contracionistas, e a política monetária é responsável aí por deslocar a nossa curva LM quando o Banco Central se utiliza ali dos instrumentos de política monetária, seja open market, redesconto ou compulsório, não é? Então, sabemos também as condições de equilíbrio ali no modelo ISLM. Nós sabemos que existe uma taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário, bem como um nível de renda que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. Essa taxa de juros e essa renda é identificada ali no ponto de interseção, né, entre as curvas IS e a curva LM. Né? Então, na aula de hoje, pessoal, já temos aí condições de observar os chamados mecanismos de transmissão de política econômica, né? Entender agora como se processa esses efeitos, dado esses choques de política macroeconômica advindo tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, né? Então, saber aí, tendo em vista os objetivos de política macroeconômica, quando eventualmente as economias entram num processo recessivo, não é? Essa tentativa aí de expandir o nível de atividade econômica, advindo tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado monetário. Então, o nosso olhar hoje é saber de que forma as políticas econômicas, né, uma vez identificados os nossos instrumentos de política macroeconômica, como se processa esse mecanismo de transmissão, não é? Como podemos intuir a respeito dos efeitos do uso dos instrumentos associados a cada uma dessas políticas macroeconômicas, não é? Então, nesse momento, né, iniciando aí a análise especificamente a respeito da chamada política monetária, nós podemos aí considerar, né, associando aí a chamada política monetária expansionista, assumindo a hipótese que haja uma expansão na oferta de moeda na economia, nós sabemos aí que, do ponto de vista gráfico, né, uma expansão na oferta de moeda causa aí um deslocamento para baixo e para a direita da nossa curva LM. Nós sabemos que o efeito é uma redução na taxa de juros e automaticamente eu tenho aí um efeito de expansão do nível de renda. A economia sai do ponto azul e vai para o ponto vermelho, de modo que o resultado final, dada a execução de política monetária expansionista, é automaticamente uma redução de juros com o aumento do nível de renda. Então, pessoal, é importante para nós economistas, né, assim, identificar o chamado mecanismo de transmissão desse efeito, né, porque a análise gráfica ela é importante para nós definirmos a tendência do comportamento dessas variáveis, dado um choque inicial de política macroeconômica. No caso específico, uma iniciativa do Banco Central em expandir a liquidez da economia, seja
pelos três instrumentos que nós já sabemos, né, Open Market, redesconto compulsório, pontualmente um dos instrumentos, ou o uso simultâneo ali dos três instrumentos. Mas o fato é que quando o Banco Central expande a quantidade de moeda na economia, automaticamente, né, do ponto de vista gráfico, eu sei que esse será o efeito. Mas como é que se processa esse mecanismo de transmissão? Ora, eu sei que quando o Banco Central expande a oferta de moeda na economia, há uma expansão na quantidade de liquidez, né, lá no meu mercado monetário. O primeiro efeito que nós iremos identificar nessas condições de equilíbrio ISLM é que quando o Banco Central expande essa oferta de moeda, o efeito é exatamente um aumento da liquidez e automaticamente o aumento de liquidez provoca uma redução do nível de juros da economia. Né? Então, o que justifica essa queda no nível de juros é exatamente o comportamento monitorado lá no mercado monetário. Né? Como agora a minha análise SLM busca observar a interação entre esses dois mercados, né? Ou seja, o mercado monetário e o mercado de bens, então, após a queda da taxa de juros, o que vai ocorrer é um efeito transbordamento, né, ou um efeito transmissão de redução de juros lá para o mercado de bens. Então, eu sei que quando a taxa de juros está diminuindo, então, automaticamente, tem um componente lá na nossa demanda agregada, que é o investimento, que vai responder positivamente, né? Positivamente no sentido de uma expansão. Por quê? Porque eu sei que existe uma função investimento relacionada aí negativamente com a taxa de juros. Tá? Então, quando o Banco Central tomou a decisão de expandir a oferta de moeda na economia, expandiu a liquidez, reduziu o nível de juros, eu capturei o efeito de redução de juros sobre um dos meus componentes da demanda agregada, que é o investimento. Ora, um aumento do nível de investimento faz com que haja uma expansão no nível de demanda agregada da economia. Essa expansão do nível de demanda agregada faz com que o nível de renda aumente. Esse aumento do nível de renda gera um efeito de aumento na minha renda disponível, né? E eu sei que um aumento da minha renda disponível gera um efeito de aumento no consumo. O aumento no consumo gera ainda mais aumento na minha demanda e automaticamente expandindo ainda mais a minha renda. Então eu tenho todo esse meu mecanismo de transmissão, né, observado, dado um choque inicial de expansão de liquidez nessa minha economia. Tá? Então, não basta simplesmente, né, pessoal, nós identificarmos os efeitos finais. Né? Expande a curva LM por meio da expansão da oferta de moeda e o resultado é uma queda na taxa de juros com um acompanhamento aí da expansão do nível de renda da economia. A economia está saindo do ponto azul e vai para o ponto vermelho, né, por conta dessa política monetária expansionista. Né? Política monetária expansionista. Né? Por que uma política monetária expansionista? Porque o Banco Central está injetando mais liquidez na economia, está expandindo a oferta de moeda na economia, e isso está gerando exatamente um aumento do nível de atividade econômica. Então, não basta simplesmente nós capturarmos os resultados finais em relação às nossas duas variáveis endógenas ao modelo. Né? Por que endógenas? Porque, no caso específico, lá no mercado monetário, a taxa de juros é endógena aos movimentos da renda, enquanto no mercado de bens, a renda é endógena aos movimentos na taxa de juros. Né? Então, é preciso também identificar e monitorar o chamado mecanismo de transmissão da política monetária. Né? Então, para nós economistas, né, é importante os modelos macroeconômicos. Nesse momento, vocês começam a perceber a importância dos modelos macroeconômicos no sentido de nós identificarmos o caminho pelo qual
as relações causais frente aos possíveis choques de política macroeconômica irá causar frente às minhas variáveis que compõem esse meu sistema, não é? Então, um choque de política monetária, ele não necessariamente ficará restrito aos movimentos de queda na taxa de juros com expansão do nível de renda. É preciso identificar de que forma essa renda ela vai se expandir. Dado esse incentivo por parte da autoridade monetária de injetar mais recursos na economia por meio da expansão da liquidez da economia, forçando a queda da taxa de juros, como vai perpassar a economia frente aos movimentos e as relações causais existentes entre esses meus dois mercados? Ora, uma expansão da oferta de moeda causa uma redução da taxa de juros no mercado monetário. O que justifica isso é a presença de uma abundância de liquidez no mercado monetário, e dado esse excesso de liquidez no mercado monetário, os juros eles estão exatamente diminuindo. Uma taxa de juros menor automaticamente incentiva mais projetos de investimento, né? E automaticamente, uma vez que existe um aumento na demanda por capital físico da economia, a demanda agregada da economia ela vai estar se expandindo, tendo em vista que um dos componentes dessa minha demanda agregada é exatamente a demanda por investimento, né? Uma expansão na demanda. Lembrem lá da nossa curva IS, né? A justificativa da curva IS advém exatamente das condições de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. Uma expansão de demanda está gerando uma expansão de oferta e uma expansão de renda, né? A renda se expandindo, isso faz com que a minha renda disponível esteja também se expandindo, o que estimula consumo, né? Lembrando que o que captura esse efeito de expansão do consumo, dada uma expansão da minha renda disponível, é o que? A nossa propensão marginal a consumir, não é? Então, quanto maior for essa minha propensão marginal a consumir, lembrando que essa minha propensão marginal a consumir, ela necessariamente se encontra no intervalo entre 0 e 1. Então, quanto maior for essa minha propensão marginal a consumir, maior o impacto, né, do impulso que a política monetária está gerando aí na economia, maior será o efeito sobre as minhas condições de consumo, né? Um aumento do consumo, como o consumo é um dos componentes aí de demanda agregada, isso impulsiona ainda mais a minha demanda e automaticamente impulsiona ainda mais a renda. Então, eu tenho todo esse nosso mecanismo de transmissão, né, pessoal, aqui, que é importante nós distinguirmos. Nós poderíamos também avançar de forma a apresentar uma política monetária contracionista, né? Qual seria a diferença agora em relação à política monetária expansionista, né? Política monetária contracionista. Uma política monetária contracionista, nesse caso, dado o objetivo da autoridade, inicialmente, né, nós temos aí a nossa condição de equilíbrio, IS-LM, né, pressupondo aí um equilíbrio simultâneo entre taxa de juros e renda, né, na presença de uma taxa de juros e uma renda que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário, vamos pressupor aí que, ao contrário da situação anterior, onde o Banco Central ele teria o objetivo de expandir a liquidez da economia, vamos imaginar que o Banco Central esteja contraindo a quantidade de moeda e de liquidez da economia. Nesse processo, nós sabemos que observamos aí um efeito de contração, né, deslocamento da nossa curva LM para a esquerda e para cima. Agora, nesse novo posicionamento da autoridade monetária, eu tenho um nível de renda menor com
um nível de juros maior. Né? Então, esse é o efeito que a política monetária contracionista proporcionou nessas minhas duas principais variáveis macroeconômicas nesse ambiente keynesiano. Então, o choque de contração monetária foi observado tendo em vista os efeitos finais de aumento de juros, né, pelo próprio efeito identificado lá no mercado monetário, quando o Banco Central ele contrai a oferta de moeda, ele está contraindo a liquidez da economia, está gerando um processo de escassez monetária nesse mercado monetário e automaticamente isso gera uma pressão de elevação nos juros. Né? Então, como identificar esse mecanismo de transmissão, não é, pessoal? Então, queda na oferta de moeda, contração na oferta de moeda, seja pelos três instrumentos, o P-Market, redesconto compulsório, ou eventualmente um desses três instrumentos. O fato é que o Banco Central tem à sua disposição instrumentos para, ora, contrair a oferta de moeda, ou ora, expandir a oferta de moeda. Nesse caso específico, uma política monetária contracionista, né, tem um efeito de expansão na taxa de juros. Essa expansão da taxa de juros provoca uma queda no nível de investimento. Nesse momento, eu observo um efeito transmissão do mercado monetário para o mercado de bens, né? Uma vez que existe lá no mercado de bens uma função investimento relacionada negativamente com a taxa de juros. Uma queda no nível de investimento da economia faz com que haja uma contração na demanda, uma vez que o investimento é um dos componentes de demanda. Uma queda de demanda contrai o nível de renda e o nível de oferta da economia. A renda menor faz com que a minha renda disponível ela se contraia também. Uma menor renda disponível faz com que o nível de consumo também se contraia, dada a relação observada lá de acordo com a função consumo keynesiana. Um menor nível de consumo faz com que, mais uma vez, pelo efeito multiplicador, que haja uma contração nas condições de demanda e, automaticamente, uma redução ainda mais do meu nível de renda. Então, eu observo aqui todo esse meu mecanismo de transmissão, né, dado o meu choque inicial de política monetária contracionista. Né? Então, o efeito final de uma política monetária contracionista é elevação da taxa de juros com redução do nível de renda da economia. Esse é o segundo resultado aí dos efeitos de política econômica, de política macroeconômica dentro desse sistema keynesiano. Importante, pessoal, mais uma vez, né, sendo bem repetitivo mesmo, é muito importante identificarmos como se perpassa esse mecanismo de transmissão. Né? Não basta simplesmente identificar de forma gráfica que a contração monetária proporcionou um deslocamento para a esquerda e para cima da nossa curva LM. É importante, muito importante, entender esse mecanismo de transmissão. Né? Os analistas macroeconômicos, um dos objetivos da análise macroeconômica é tentar identificar exatamente a forma como a execução das políticas macroeconômicas elas irão perpassar ao longo e os seus efeitos diante das diferentes variáveis ao qual o sistema ele tem correlação. Tá? Então, o resultado final dessa nossa política monetária contracionista é uma elevação de juros com a contração aí desse nível de renda agregado. E no caso da política fiscal, né, inicialmente aí nós sabemos que os gastos públicos e os tributos eles são instrumentos que podem ser utilizados por parte da autoridade fiscal para expandir o nível de renda da economia. Então vamos identificar aí o nosso mecanismo de transmissão. Então o resultado final, né, pessoal, uma expansão fiscal, né, colocar aqui uma política fiscal expansionista, tá? Uma política fiscal expansionista, e inicialmente vamos considerar essa política fiscal expansionista associada a uma expansão dos gastos públicos. Eu sei que os deslocadores da minha curva S são
variáveis de natureza fiscal. Né? Então, nesse caso específico, eu já sei que o resultado final é expansão da renda com expansão do nível de taxa de juros. Mas como se perpassa esse mecanismo de transmissão fiscal? Qual a relação existente, né, e a interação existente entre as mais diferentes variáveis que compõem esse meu sistema? Então, pressupondo inicialmente que haja uma expansão dos gastos públicos, né, a expansão dos gastos públicos faz com que haja uma expansão de demanda, porque o gasto público é um componente lá da minha demanda agregada. Essa expansão de demanda faz com que haja uma expansão do nível de renda. Essa expansão do nível de renda está fazendo um efeito de expansão da renda disponível, e essa expansão da minha renda disponível está gerando uma expansão do nível de consumo. Essa expansão de consumo está fazendo, mais uma vez, pelo mecanismo multiplicador, né, uma expansão de demanda, porque o consumo é um componente de demanda. Essa expansão de demanda estimula exatamente o nível de renda pelas condições de equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada, e esse mecanismo de transmissão está sendo capturado exatamente pela nossa análise gráfica. Então, o nosso efeito, né, a gente imagina, mas para por aí? Não necessariamente, porque existem dois vetores, né, nesse meu mecanismo de transmissão. Se vocês observarem, existem dois vetores que estão impulsionando o nível de renda da economia. Até o momento, nós não saímos aqui das condições associadas ao mercado de bens. Mas eu sei que quando a minha renda está sendo estimulada, eu tenho uma pressão de aumento na minha demanda por moeda, né, pessoal? A demanda por moeda, ela se expande com o aumento do nível de renda da economia. Uma expansão na demanda por moeda, dada a suposição e a hipótese que o Banco Central mantenha constante a oferta de moeda, isso está fazendo com que haja uma elevação nas taxas de juros. Então eu tenho todo esse mecanismo de transmissão, né, associado exatamente ao impulso final de execução de política fiscal expansionista. Né? Eu poderia executar a política fiscal expansionista também por meio da redução do nível de tributação da economia. Né? Nós sabemos também que um dos deslocadores aqui da nossa curva IS é exatamente a contração do nível de tributação, no caso específico de uma política fiscal expansionista. Eu sei que quando o governo reduz o nível de tributação, isso faz com que haja uma expansão do meu nível de renda disponível. Uma expansão do meu nível de renda disponível faz com que o grau de consumo da economia aumente. Uma expansão do nível de consumo da economia faz com que haja uma expansão de demanda. Essa expansão de demanda estimula o nível de renda, estimulando a oferta. Né? A expansão do nível de renda da economia tem feito exatamente um impulso nas condições de demanda por moeda. Né? A expansão da demanda por moeda, assumindo a hipótese que o Banco Central mantém constante a oferta de moeda, automaticamente faz com que haja um aumento do nível de juros da economia. Então, tanto a política fiscal expansionista sendo executada por meio da redução do nível de tributação, quanto a política fiscal executada por meio, no caso, política fiscal expansionista executada por meio da expansão do gasto público, o resultado final é elevação da taxa de juros com um aumento do nível de renda. Agora, percebam que o mecanismo de transmissão, né, da política, ela é diferente, ela é distinta. O efeito final, né, é similar, mas o mecanismo de transmissão, né, ele é diferente. Né? Então esse é um resultado aí para a nossa política fiscal expansionista. Poderíamos fazer também o exercício, né, para o caso de uma política fiscal contracionista, né, pessoal? Política fiscal contracionista. Como identificar essa política fiscal contracionista? Né?
Então, no equilíbrio ISLM, nós sabemos que existe uma renda e taxa de juros que equilibra simultaneamente o meu mercado de bens e o meu mercado monetário. Né? É o ponto de cruzamento aqui dessas duas curvas. Né? Então, eu posso executar uma política fiscal contracionista e uma política fiscal contracionista, sendo ela advinda tanto por manuseio do gasto público quanto por meio do nível de tributação. Independente dessa escolha, eu sei que uma política fiscal contracionista ela provoca um deslocamento, né, da curva S para a esquerda e para baixo, né? Essa é a lógica. De modo que agora eu tenho um novo nível de renda menor associado com um nível de juros menor, né? Queda na renda com redução do nível de juros. Tá? Então, como se perpassa esse nosso mecanismo de transmissão? Inicialmente, lá pelo gasto público, vamos supor que haja uma redução do nível de gasto público. Essa redução do nível de gasto público faz com que haja uma redução de demanda. Essa redução de demanda contrai o nível de renda. Essa contração do nível de renda está fazendo com que haja uma redução da nossa renda disponível. Essa redução do nível de renda disponível tem feito uma redução do nível de consumo, que contrai a demanda, e o processo vai se multiplicando, né, pessoal? Com redução da nossa renda. Esse efeito de redução da renda tem um efeito desculpa. Esse efeito de redução da renda, não aumento, né? Esse efeito de redução da renda automaticamente gera uma pressão de redução na demanda por moeda, né? Assumindo aí a hipótese que o Banco Central mantenha constante a oferta de moeda, o efeito é automaticamente queda na taxa de juros, porque agora a minha demanda por moeda ela é menor lá no mercado monetário. Então eu tenho um efeito, né, dado um choque inicial de redução do gasto público, de contração do nível de gasto, eu tenho um efeito de redução do nível de renda pelo processo de transmissão aqui observado, com o efeito de redução da nossa taxa de juros. Eu poderia executar uma política fiscal expansionista não por meio apenas de uma redução dos gastos públicos, mas também por meio de um aumento do nível de tributação da economia. Né? Nós sabemos que uma expansão do nível de tributação da economia tem um efeito aí de deslocar a curva S para a esquerda e para baixo. De modo que o nosso mecanismo de transmissão agora é expansão do nível de tributação, redução do nível de renda disponível. A redução do nível de renda disponível desestimula o consumo, o desestímulo ao consumo reduz o nível de demanda da economia, a redução de demanda contrai o nível de renda e de oferta, e automaticamente esse efeito se repercute lá no mercado monetário a ponto de desestimular aí a nossa demanda por moeda. Assumindo a hipótese que o Banco Central mantenha constante a oferta de moeda, o efeito é exatamente uma redução do nível aí da taxa de juros. Então, uma política fiscal contracionista sendo executada por meio de uma expansão do nível de tributação faz com que o nível de renda da economia caia com uma redução dos níveis de juros da economia. Então, esses foram os principais efeitos, né, das políticas macroeconômicas. Políticas macroeconômicas advindas tanto do manuseio da oferta de moeda por parte do Banco Central, quanto execução de política fiscal advinda lá da execução do gasto público e do tributo, sejam elas políticas econômicas expansionistas ou políticas econômicas contracionistas. O importante, né, repito, também é identificar esse mecanismo de transmissão que está por trás do efeito final dessas nossas principais variáveis de natureza macro: renda, né, atividade econômica e taxa de juros. Né?
como macroeconomistas, né, nós iremos, nos será demandado aí um olhar clínico a respeito dos movimentos de tendência e a forma como essa tendência se apresenta frente às relações causais existentes nesse nosso sistema macroeconômico. Ok, pessoal? Então, até a próxima videoaula.